O fazendeiro Tom Finnegan tinha contornado o pântano Suspiro Profundo dezenas de vezes ao longo dos anos e estava acostumado a ver todo tipo de coisa ali. Mas o que ele encontrou naquela manhã fez com que discasse imediatamente o número da polícia local. Ele não conseguia explicar claramente o que via diante de si. Apenas repetia que na água jazia alguém muito pequeno e que definitivamente não era uma boneca. Os policiais chegaram rapidamente e fecharam imediatamente o acesso ao pântano. Na água turva realmente jazia uma pequena figura. Nenhum sinal de luta ao redor. Apenas uma marca clara de uma pequena bota próxima e um pedaço de tecido no solo úmido. Esses detalhes se tornaram as primeiras pistas que foram enviadas para a perícia. Durante várias horas, a polícia tentou entender quem exatamente havia sido encontrado, mas na aldeia ninguém havia pedido ajuda. Somente no dia seguinte chegou à delegacia um casal, Sarah e Jonathan O'Connor. Eles informaram que sua filha mais nova, Emily, não havia retornado para casa desde a noite anterior, durante um passeio com sua irmã mais velha, Fiona. Os cônjuges não conseguiram explicar o motivo de seu silêncio. A perícia confirmou. Foi encontrada precisamente Emily O'Connor, a filha mais nova da família que havia se mudado para Ballymore apenas 3 meses antes. Agora essa investigação se concentrou completamente em seus entes próximos, especialmente em Fiona, a última pessoa que viu Emily com vida. Até aquele dia, a família O'Connor parecia completamente comum. Sarah e Jonathan chegaram a Ballymore no início de maio de 2018, instalando-se em uma pequena casa de pedra nos arredores da aldeia. Os vizinhos diziam que os novos residentes foram recebidos calorosamente desde o início, embora se mantivessem um pouco afastados. Mas na aldeia isso era comum. Os recém-chegados sempre observam antes de criar raízes e fazer amigos. Jonathan era agente imobiliário. Antes de se mudar para Ballymore, trabalhava em uma grande cidade no leste da Irlanda. Mas, segundo conhecidos, a família sempre quis uma vida mais tranquila, sem a agitação urbana. Sarah gostou deste lugar tranquilo. As colinas pitorescas, o ar limpo e aquele mesmo pântano onde os habitantes locais às vezes iam buscar turfa. Compraram a casa rapidamente, uma velha casa de campo a apenas 1 milha do centro da aldeia. O lugar parecia ideal para uma família que havia decidido começar tudo de novo. Os cônjuges tinham 2 filhos, a mais velha Fiona, que acabara de completar 12 anos, e a mais nova, Emily, 5 anos mais jovem. Segundo professores e vizinhos, Emily se relacionava facilmente com as pessoas, fez amigos rapidamente entre as crianças locais. Frequentemente haviam brincando com outras no quintal da casa ou perto da loja da aldeia. Fiona, por outro lado, era o completo oposto de sua irmã. Calada, reservada e sempre um pouco distante. Frequentemente passeava sozinha, quase não falava com os vizinhos e quando a convidavam para se juntar às brincadeiras ou conversas, geralmente recusava. Mas na escola levavam isso com calma. Os professores diziam que muitos adolescentes dessa idade passam por um período similar. Os pais também pensavam que era temporário, uma típica introversão adolescente que logo passaria por si só. Externamente parecia que tudo estava bem. Jonathan continuava trabalhando remotamente. Sarah arrumava a nova casa e cuidava das meninas e os vizinhos gradualmente se acostumavam ao ritmo tranquilo de vida da família O'Connor. Até a tarde de 15 de agosto, ninguém notou nada de incomum. Naquele dia, Sarah viu suas filhas saírem para passear. Já eram cerca de 6 horas da tarde. O dia de verão chegava ao fim. As meninas frequentemente saíam para passear pelos campos e colinas perto de casa. Às vezes iam ao pântano, mas sempre retornavam antes do anoitecer. Naquela tarde, apenas Fiona retornou. Sarah imediatamente perguntou onde estava sua irmã, mas a menina respondeu que Emily havia se atrasado, prometeu voltar um pouco mais tarde. A mãe decidiu esperar e não deu o alarme imediatamente. Quando escureceu completamente, Sarah e Jonathan saíram para procurá-la, mas logo retornaram para casa sem encontrar nada suspeito. Decidiram que Emily poderia ter ficado na casa de algum novo amigo e voltaria pela manhã. Talvez soe estranho, mas em uma pequena aldeia onde todos se conhecem, essas coisas aconteciam regularmente. Os O'Connor ainda não haviam se acostumado às regras locais e decidiram não entrar em pânico prematuramente. Mas pela manhã, quando a menina não retornou, eles compreenderam que não podiam esperar mais.
Somente então, Sarah e Jonathan foram à polícia. Até aquele momento, sua vida parecia absolutamente normal e não atraía nenhuma atenção. Nenhum dos vizinhos podia imaginar que em uma família comum, recém-chegada a uma aldeia tranquila, pudesse acontecer algo tão terrível. Agora a polícia precisava examinar cuidadosamente os eventos daquela mesma tarde. Quando Fiona retornou sozinha para casa, Sarah a princípio tomou isso como uma simples briga infantil. As duas irmãs frequentemente saíam para passear à tarde. Às vezes podiam brigar, depois se reconciliar. Mas desta vez, algo alertou a mãe. Fiona ficava em silêncio, evitava o olhar e tentava subir rapidamente para seu quarto. Sarah a deteve. Perguntou onde estava Emily. E a irmã mais velha respondeu com calma, quase sem emoção. Ela fugiu. Não a encontrei. A frase soou curta demais, plana demais, como se Fiona não a pronunciasse pela primeira vez. Sarah tentou perguntar mais detalhes, mas sua filha repetia o mesmo. Ela simplesmente correu à frente. Não conseguia encontrá-la. Depois subiu silenciosamente as escadas, sem explicar mais nada. O pai, Jonathan, retornou para casa depois do anoitecer. Ao saber que a mais nova ainda não havia voltado, saiu para procurá-la ele mesmo. Percorreu as trilhas mais próximas. A chamou várias vezes pelo nome, mas não houve resposta. Ao retornar para casa, supôs que talvez Emily tivesse ficado para passar a noite na casa de alguma amiga das casas vizinhas. Os cônjuges decidiram esperar até amanhã para não criar um pânico prematuro na aldeia. Para aldeias pequenas como Ballymore, situações em que crianças ficavam com amigos sem avisar não eram tão raras. Mas pela manhã ficou claro que não era esse o caso. Nenhum dos vizinhos havia visto ou ouvido Emily desde a tarde. E somente então Sarah e Jonathan compreenderam que a situação era muito mais séria do que uma simples travessura infantil. No interrogatório na delegacia, Fiona se comportou tão calmamente e uniformemente quanto em casa. Os investigadores registraram suas primeiras explicações. Saímos para passear. Ela correu à frente. Eu a chamei, mas ela não respondeu. Esperei. Depois voltei para casa. A pergunta de por que não contou tudo imediatamente aos pais e não pediu ajuda, Fiona respondeu brevemente. Não pensei que fosse importante. Isso alertou os policiais. Parecia estranho que uma menina de 12 anos não compreendesse a gravidade da situação. No entanto, um dos professores confirmou que Fiona sempre havia sido reservada e frequentemente reagia ao que acontecia de forma bastante fria, distante. Mas naquela situação, quando se tratava de sua própria irmã, parecia completamente diferente. Mais tarde, os pais lembraram de outro detalhe que não parecia importante na primeira tarde. A roupa de Fiona estava suja de lama. Quando a mãe perguntou o que havia acontecido, Fiona disse calmamente que no pântano era escorregadio. Ela havia escorregado e caído. Sarah não pediu mais detalhes, pois parecia bastante lógico. O terreno pantanoso era realmente difícil de atravessar. Quando a polícia começou a verificar a cronologia daquele dia, descobriu-se que entre a saída das meninas e o retorno de Fiona, haviam passado 45 minutos. Fiona não conseguiu descrever esse tempo em detalhes, limitando-se à mesma frase. Ela correu à frente, esperei, depois voltei para casa. 45 minutos que poderiam ter sido cruciais desapareceram de seu relato, e isso gerou muitas perguntas. Vizinhos e voluntários começaram imediatamente a vasculhar os campos e trilhas mais próximas. Examinaram o pântano, onde em alguns lugares havia zonas muito perigosas com buracos profundos e solo lamacento. Muitos temiam que uma pessoa pequena pudesse ter tropeçado acidentalmente, mas não encontraram nenhum rastro. No entanto, ninguém ainda imaginava que por trás disso pudesse haver algo sério. Fiona, durante todo esse tempo, se comportou de maneira distante, quase indiferente. Quando as pessoas vinham à casa dos O'Connor para ajudar nas buscas, ela sentava silenciosamente nos degraus e olhava para o chão, sem lágrimas, sem preocupação. Mesmo quando os policiais tentavam falar com ela, respondia calmamente, como se tratasse de algo completamente comum. Muito em breve ficou claro que a única testemunha do que realmente aconteceu na tarde de 15 de agosto era apenas Fiona.
E agora suas palavras se tornavam a parte central da investigação. Quando os resultados do exame preliminar ficaram prontos, a conclusão parecia óbvia: um acidente. As turfeiras locais eram tristemente famosas por seu solo traiçoeiro, onde até um adulto podia tropeçar facilmente. Mas um dos criminalistas chamou a atenção para um detalhe que era impossível ignorar. Em seu relatório apareceu uma nota sobre uma marca incomum que não se encaixava no quadro típico de tais incidentes. No pescoço de Emily foi descoberta uma marca clara e cuidadosa. Parecia regular demais, artificial, como se alguém tivesse aplicado deliberadamente sobre a pele um objeto com uma fina borda metálica. Não se parecia com um hematoma acidental de queda, nem com um arranhão comum. A marca tinha bordas claras e regulares e era de forma perfeitamente geométrica, o que excluía imediatamente o caráter acidental de sua aparição. No relatório do perito era indicado detalhadamente que a forma da marca se parecia com um ornamento oval com linhas entrelaçadas, fechadas em uma figura única. Os criminalistas tiraram várias fotos detalhadas, fixaram cuidadosamente as dimensões e coletaram amostras de micropartículas da superfície da pele. A análise laboratorial mostrou que a marca continha partículas microscópicas de prata e fragmentos de solo característico precisamente daquela turfeira onde foi feita a descoberta. A primeira suposição dos investigadores foi que a marca poderia ter ficado de alguma joia que Emily usava. Mas os pais descartaram imediatamente esta versão. Emily nunca usava nada parecido. A única joia na família que se parecia por sua forma com esta marca era um velho medalhão de prata que pertencia à filha mais velha, Fiona. O medalhão era uma relíquia familiar que havia chegado aos O'Connor da avó por linha paterna. Era uma joia com um intrincado padrão celta, único e facilmente reconhecível. Jonathan confirmou que havia dado o medalhão a Fiona logo após sua mudança para Ballymore. Os vizinhos e professores da escola também se lembraram que Fiona quase nunca se separava desta joia. Ela a usava constantemente. Não importava se estava na escola, em casa ou passeando na rua. Os investigadores pediram à família que fornecesse o medalhão para comparação com a marca descoberta. Sarah o encontrou imediatamente no quarto de Fiona e o objeto foi enviado para a perícia. Depois de várias horas, os criminalistas deram sua conclusão. O ornamento do medalhão correspondia completamente à forma da marca descoberta no pescoço de Emily. As dimensões e linhas coincidiam com uma precisão de décimos de milímetro, o que excluía qualquer casualidade. Depois de obter esses dados, os investigadores realizaram um exame adicional do medalhão e descobriram que no lado interno da joia, em uma fina gravação, restavam partículas daquele mesmo solo da turfeira. Isso provava que o objeto não apenas tocou a pele de Emily, mas contactou diretamente com o local do incidente. Além disso, na corrente e no medalhão mesmo restavam pequenas marcas de lama fresca que coincidia com o solo pantanoso coletado para análise do local da tragédia. Este fato se tornou a primeira pista séria no caso que inicialmente parecia um banal acidente. Agora a polícia era obrigada a considerar seriamente a possibilidade de que o ocorrido não havia sido uma simples queda ou casualidade. Eles precisavam compreender como o medalhão de Fiona havia deixado uma marca tão evidente na pele de sua irmã mais nova. Até esse momento, a família O'Connor era percebida como vítima de circunstâncias e tragédia. Mas agora a atitude começava a mudar. Quando os criminalistas transmitieron a conclusão sobre o medallón, los investigadores convocaron a los padres a la comisaría. Sobre la mesa pusieron las fotografías de la huella, al lado el medallón mismo. Esta foi a primeira pista concreta, depois da qual a polícia começou a estudar não as circunstâncias externas, mas aqueles que estavam perto de Emily em seus últimos minutos. E agora o principal objeto de atenção se tornou Fiona, a única pessoa cujas ações naquela tarde permaneciam incompreensíveis. Quando os criminalistas transmitiram a conclusão sobre o medalhão, os investigadores convocaram os pais à delegacia. Sobre a mesa colocaram as fotografias da marca. Ao lado, o medalhão mesmo. Sarah O'Connor olhou as imagens e seu rosto empalideceu imediatamente. Na ata foi registrado brevemente: "É uma relíquia familiar. Fiona a usava." Depois dessas palavras, instalou-se o silêncio na sala.
Para os investigadores, isso se tornou a primeira conexão direta entre uma pista e uma pessoa viva. Até então, tudo parecia uma casualidade trágica, mas agora no centro da atenção apareceu uma figura concreta, a filha mais velha da família. A partir desse momento, o caso deixou de ser sobre pântanos, clima e coincidência infeliz. Fiona foi convidada ao departamento. Segundo o protocolo, a acompanhava sua mãe. O interrogatório transcorreu com calma, sem lágrimas, sem tentativas de se justificar. Ela estava sentada em uma cadeira, olhando para um ponto fixo, e respondia brevemente. Quando o investigador lhe mostrou o medalhão, Fiona confirmou calmamente que era a sua joia. A pergunta de onde estava no dia do passeio respondeu: em mim, sem hesitações, sem medo na voz. Apenas cansaço e indiferença que pareciam antinaturais para sua idade. O investigador notou no relatório que a criança não mostrava reação emocional à menção de sua irmã. Parecia que não compreendia completamente a gravidade do que acontecia ou simplesmente não queria discutir aquele dia. Quando lhe perguntaram como a joia poderia ter estado no local do incidente, Fiona respondeu calmamente: não sei, talvez tenha caído. Esta frase, mais tarde, se tornaria chave na análise de seu comportamento. Os especialistas em psicologia infantil, convidados ao caso, notariam que as entonações com as quais ela falava não correspondiam à reação ante a perda de um ente próximo. Voz uniforme. Olhar dirigido a um ponto fixo. Completa ausência de manifestações de ansiedade. A polícia examinou cuidadosamente a roupa de Fiona que usava naquela tarde. Na barra encontraram marcas de solo turfoso e pequenos fragmentos de vegetação, idênticos aos descobertos no local da tragédia. A lama era fresca, com um característico cheiro pantanoso. Isso confirmou que ela efetivamente se encontrava na área do pântano no momento do desaparecimento de Emily. Várias testemunhas entre os vizinhos informaram que viram as irmãs saindo pela estrada que levava em direção a Suspiro Profundo. Ninguém notou que alguém a seguisse. Não havia carros estranhos, nem sons, nem rastros de presença de terceiras pessoas. Tudo indicava que naquela tarde Fiona e Emily estavam lá, apenas elas duas. Depois de cotejar todos os depoimentos e resultados das perícias, Fiona obteve oficialmente o status de pessoa de especial interesse para a investigação. Isso não significava uma acusação, mas de fato a tornava o principal objeto de observação. O investigador notou no relatório: o comportamento do sujeito permanece anormalmente tranquilo. A reação emocional às perguntas sobre a irmã está ausente. Ao mencionar o medalhão, o olhar baixa, o tom de voz diminui. Possivelmente se observe supressão de sentimentos ou evitação consciente do assunto. A partir desse momento, na casa dos O'Connor, começou um silêncio no qual era impossível estar. Sarah tentava não ficar a sós com sua filha, e Jonathan passava cada vez mais tempo fora de casa, explicando isso com uma necessidade de cuidar de papéis. Fiona quase não falava, não mostrava interesse pelo que acontecia ao redor. Ela sentava junto à janela e olhava durante horas em direção aos pântanos, como se esperasse que alguém aparecesse de lá. Agora a investigação mudou definitivamente de direção. A polícia deixou de considerar as circunstâncias externas e se concentrou no que acontecia dentro da família. Toda a atenção estava cravada em Fiona, em seu comportamento, seu silêncio e no que se ocultava por trás dessa calma. Depois que Fiona obteve o status de pessoa de interesse para a investigação, os investigadores começaram a verificar sistematicamente todas as pistas coletadas no local do incidente. Eles se interessavam não pelas emoções nem pelas suposições, mas pela ciência pura. O que se pode medir, comparar e provar. Os peritos realizaram uma nova análise da roupa, calçado e objetos pessoais de Fiona. O principal objeto de atenção foram suas botas, essas mesmas nas quais ela, segundo suas palavras, passeava com sua irmã no dia do desaparecimento. No laboratório, os criminalistas extraíram micropartículas de solo presas no desenho da sola. A composição do solo coincidiu com as amostras coletadas no local da descoberta de Emily. E coincidiu não apenas visualmente. Sob o microscópio se viu uma característica combinação de massa turfosa, musgo e inclusões minerais,
únicas do setor do pântano Suspiro Profundo. Além disso, a análise química mostrou a presença de pequenas partículas de água pantanosa absorvidas no tecido da bota. Segundo a estimativa dos peritos, o calçado esteve em contato com uma superfície úmida durante pelo menos vários minutos, claramente mais do que se uma pessoa simplesmente tivesse tropeçado na borda. Isso significava que Fiona se encontrava ali onde mais tarde encontraram Emily e passou naquela sessão tempo suficiente para que as botas se impregnassem de água e lama das camadas inferiores do solo. A próxima etapa foi a perícia genética. Na roupa de Emily foram descobertos cabelos que não lhe pertenciam. Um deles resultou parcialmente preso na fibra do tecido, como se tivesse sido pressionado ali por pressão ou fricção. A análise de DNA confirmou uma coincidência total com a amostra coletada de Fiona. Esta coincidência era incondicional, excluindo um erro acidental. Quando os resultados foram transmitidos ao Departamento de Investigação, ficou claro que a linha de separação entre possibilidade e fato havia se apagado. Já não se podia dizer que a irmã mais velha simplesmente estava presente em algum lugar próximo. Agora estava provado que se encontrava em contato direto com Emily no momento que precedeu seu desaparecimento. Nos relatórios apareceu a frase: "As pistas físicas confirmam a presença da pessoa suspeita na zona do incidente e interação com a vítima." Os investigadores não se apressavam em tirar conclusões, mas internamente já compreendiam. O quadro começava a se formar em uma só linha. A polícia interrogou novamente Fiona. Leram-lhe os resultados da perícia e pediram que explicasse como as marcas do pântano poderiam ter aparecido em suas botas, se, segundo suas palavras, ela apenas esperava junto ao caminho. Fiona não mudou de expressão. Não chorou. Não se perturbou. Respondeu com o mesmo tom uniforme. Provavelmente me aproximei demais sem perceber. Tal resposta não satisfez ninguém. O investigador notou que seu comportamento não refletia nem surpresa, nem tentativa de se defender, nem desejo de se justificar. Parecia que Fiona havia se distanciado conscientemente do que acontecia, como se observasse tudo de fora. Para a polícia agora tudo parecia inequívoco. Geologia, genética e lógica do tempo indicavam completamente a presença de Fiona no local da tragédia. Estas pistas não podiam ser coincidência. Cada análise, cada amostra confirmava que naquela tarde entre as irmãs aconteceu algo que nenhum dos adultos notou então. A partir desse momento, a investigação deixou de duvidar da direção do trabalho. Todos os esforços se concentraram em reconstruir os últimos 45 minutos que separavam o passeio do desaparecimento de Emily. E no centro desse curto, mas decisivo lapso de tempo, estava Fiona O'Connor. Enquanto os investigadores verificavam os fatos e analisavam as pistas, professores e vizinhos começaram a falar cada vez mais de como Fiona se comportou nos dias após a tragédia. Seu comportamento não apenas parecia estranho, claramente não correspondia ao que todos esperavam. Sem lágrimas, sem desconcerto ou ansiedade, apenas introversão e indiferença absoluta às conversas sobre sua irmã. O psicólogo escolar deu à polícia um relatório detalhado. Nele se notava que após o incidente, Fiona retornou à escola depois de apenas alguns dias, recusando a licença oferecida. Seus professores descreviam seu estado como emocionalmente distante, como se observasse o que acontecia de fora. Em suas notas, o psicólogo sublinhou que Fiona mostrava completa ausência de emoções ao discutir sobre Emily. Quando lhe faziam perguntas, a menina se calava ou respondia com monossílabos, evitando qualquer menção do nome de sua irmã. Um dos professores recordava como lhe ofereceu apoio e a possibilidade de falar a qualquer momento. Fiona lhe disse calmamente que não via sentido. Sem agressão, sem tristeza, apenas indiferença uniforme. Isso foi tão incomum que o pedagogo até anotou no registro. Comportamento da aluna atípico, possíveis problemas psicológicos. Nos relatórios policiais também apareceram trechos de conversas com os vizinhos da família O'Connor. Eles notavam que após a tragédia, Fiona se tornou ainda mais reservada do que era antes. Evitava contatos, não respondia às saudações e não saía de casa sem extrema necessidade. Um dos vizinhos que veio à casa dos O'Connor para apoiar a família notou que a menina não reagia de nenhuma maneira às palavras de compaixão.
Ela simplesmente sentava à mesa e olhava pela janela como se não ouvisse nada ao redor. Havia outro fato registrado nos protocolos policiais. Quando os investigadores realizaram um exame adicional da casa, no quarto de Fiona encontraram vários de seus desenhos. As imagens não continham um significado evidente, mas eram suficientemente inquietantes. Figuras de pessoas sem rostos, linhas e símbolos abstratos, um motivo recorrente de paisagem pantanosa. O psicólogo, depois de estudar estes desenhos, indicou que tal criatividade frequentemente reflete opressão interna e tensão emocional. Nos relatórios apareceu a conclusão do psicólogo sobre a personalidade de Fiona, na qual se falava de sinais de alienação emocional e isolamento social. Ele notava que isso não provava sua participação na tragédia, mas claramente testemunhava dificuldades psicológicas profundas. A família não comentou esta conclusão, embora fosse óbvio que os pais sofriam muito pelo comportamento de sua filha mais velha. Sarah tentou falar com ela várias vezes, perguntava o que sentia, mas cada vez Fiona respondia brevemente. Está tudo bem. Finalmente, Sarah parou de tentar. O silêncio que reinava na casa se tornou insuportável para ela. O comportamento de Fiona não provava sua culpa, mas os investigadores obtiveram uma confirmação importante. As particularidades psicológicas da irmã mais velha poderiam ser um fator-chave no ocorrido. O distanciamento emocional, a ausência de reação a eventos sérios e a recusa em discutir detalhes. Tudo isso não apenas alertava a polícia, mas reforçava a certeza de que Fiona ocultava algo importante. Agora a investigação restava apenas uma coisa: compreender se sua frieza era resultado do choque vivido ou se por trás dela havia algo mais que ainda permanecia além da compreensão dos que a rodeavam. Quando a polícia decidiu falar mais uma vez com Fiona, o investigador estava preparado para ouvir qualquer coisa. Acusações, confissões, explicações confusas. Mas o que a menina disse surpreendeu até ele mesmo. A pergunta direta de como o medalhão poderia ter deixado uma marca tão clara na pele de Emily, Fiona respondeu calmamente que havia perdido a joia já uma semana antes. No início, ninguém levou suas palavras a sério. Parecia que era simplesmente uma tentativa de afastar as suspeitas de si mesma. Mas a menina insistia que o medalhão havia se perdido muito antes do dia em que ela e Emily foram passear. Segundo suas palavras, ela passeava perto do pântano sozinha. A joia escorregou de seu pescoço e ela não a encontrou. Desde a perda já haviam passado vários dias e Fiona afirmava que até havia dito isso à sua mãe. A polícia convocou imediatamente Sarah O'Connor para esclarecer este detalhe. Sarah confirmou que sua filha efetivamente lhe havia informado sobre a perda do medalhão, mas não deu muita importância pensando que estava em algum lugar da casa. Esta informação mudou o ambiente no departamento. Agora a polícia precisava se assegurar se era verdade ou não. Os investigadores decidiram realizar um novo registro minucioso na casa dos O'Connor. Os policiais examinaram o quarto de Fiona, a sala, o sótão, os porões, o terreno ao redor da casa. O registro durou várias horas. Todos os objetos foram examinados, revisaram prateleiras, gavetas, armários. Mas por mais que se esforçassem, o medalhão não apareceu em nenhum lugar. A investigação novamente chegou a um ponto morto. Se Fiona dizia a verdade e a joia realmente havia se perdido antes, como então explicar a marca perfeita no pescoço de Emily que coincidia com a forma desta joia? Quem e de que maneira poderia ter usado o medalhão se a própria Fiona já não o usava? Para confirmar as palavras da menina, a polícia falou com vizinhos e seus amigos da escola. Mas ninguém conseguiu se lembrar que Fiona tivesse procurado a joia ou ao menos tivesse mencionado a perda. Os professores da escola confirmaram que a menina vinha à escola sem o medalhão nos últimos dias, embora antes o usasse constantemente. Mas, novamente, isso não podia ser uma confirmação inequívoca de que o havia perdido precisamente ali e então, como afirmava. Adicionalmente, verificaram o território ao redor do pântano Suspiro Profundo. Voluntários, criminalistas e cães examinaram cuidadosamente cada metro de solo. Procuraram sob as árvores, na grama, na lama, mas também ali não encontraram a joia. A situação se tornava cada vez mais confusa. O investigador fixou em seu relatório que o medalhão, que era a pista central,
estava fisicamente ausente. O fato de sua ausência colocava a investigação diante de duas variantes igualmente incômodas. Ou Fiona mentia conscientemente sobre o momento da perda da joia, tentando confundir a investigação, ou alguém mais o havia encontrado e levado do pântano, usando-o naquele dia quando ocorreu a tragédia. Os peritos criminalistas notaram à parte que a marca no pescoço de Emily era muito fresca e clara, o que praticamente excluía uma prolongada permanência do medalhão na lama ou na água antes do incidente. Resultava que a joia devia ter aparecido ali literalmente naquela mesma tarde quando as meninas saíram para passear. Assim, a contradição se tornou o enigma central da investigação. Por um lado, as declarações de Fiona eram claras, lógicas, e o medalhão realmente não foi encontrado em nenhum lugar. Por outro lado, as perícias diziam algo completamente diferente. Alguém claramente não dizia toda a verdade. E precisamente nesta contradição se concentraram os investigadores depois. Depois que o medalhão não pôde ser encontrado, a investigação se dirigiu novamente ao único indício que permanecia irrefutável: a marca mesma. Desta vez se decidiu envolver no caso um perito criminalista especializado em contatos físicos e marcas de pressão. Precisamente sua conclusão devia confirmar ou refutar definitivamente a versão do contato acidental. O perito estudou cuidadosamente todas as imagens e medições. Ele descreveu em detalhes a forma, os contornos e a profundidade da marca, indicando que a clareza e uniformidade do desenho falavam de uma pressão direta e forte. No relatório, o especialista notou que marcas de tal forma e profundidade nunca permanecem com um contato acidental com joias ou objetos de vestuário. Para a aparição de tal marca, o objeto devia ter sido fortemente pressionado e mantido sobre a pele durante pelo menos vários segundos. No documento apareceu o concreto. Segundo as estimativas do criminalista, a força de pressão necessária para tal marca era comparável a uma pressão consciente da mão de um adulto. Ele sublinhou que um toque leve ou uma queda acidental da joia não teriam podido deixar uma marca tão profunda e clara. No relatório se notava à parte que a uniformidade da pressão sobre toda a área da marca indica um contato intencional, durante o qual o objeto foi mantido imóvel, sem deslocamento. Além disso, o perito pôde precisar o momento em que exatamente esta marca pôde se formar. A investigação dos tecidos moles e reações da pele à pressão mostrou que a marca surgiu precisamente no momento da tragédia. Isso significava que o medalhão foi pressionado contra o pescoço de Emily precisamente quando ocorreu a imersão na água, e de nenhuma maneira pôde ter ficado nela de antemão ou depois do incidente. Esta informação se tornou um verdadeiro giro para a investigação. Agora, a versão de que a joia pôde cair acidentalmente e deixar uma marca perdeu definitivamente sentido. A investigação recebeu pela primeira vez uma prova concreta de que o ocorrido teve o caráter de uma ação física premeditada. A polícia convidou novamente Fiona junto com sua mãe para uma conversa. Desta vez, os investigadores leram a conclusão do criminalista completamente, querendo ver a reação da menina aos novos detalhes. Mas Fiona novamente permaneceu completamente tranquila. Ela escutou tudo atentamente e simplesmente repetiu que não sabia como isso poderia ter ocorrido. Sarah parecia desconcertada e não entendia o que devia pensar sobre o que acontecia. Para ela, as palavras do perito soavam quase como uma acusação contra sua filha mais velha, e ela ocultava com dificuldade sua agitação. Enquanto isso, os investigadores interrogaram novamente vizinhos e conhecidos, tentando averiguar se alguém mais poderia ter tido acesso à joia. No entanto, nenhum deles pôde se lembrar de casos em que alguém se tivesse interessado pela relíquia familiar, ou até simplesmente a tivesse tomado em suas mãos. O medalhão sempre estava no pescoço de Fiona. Não o emprestavam. Não o mostravam a ninguém de fora. A conclusão do criminalista obrigou os investigadores a excluir completamente a versão da casualidade. Agora ficou claro que no momento da tragédia, o medalhão foi intencionalmente pressionado contra o pescoço de Emily. E alguém claramente o segurava em suas mãos, aplicando força considerável. A casualidade desapareceu da lista de versões, e toda a atenção da polícia agora estava dirigida exclusivamente às pessoas que se encontravam perto de Emily naquela tarde.
A investigação já quase havia chegado a uma conclusão óbvia quando inesperadamente apareceu nova informação que mudava completamente o quadro. A verificação financeira da família O'Connor, realizada pela polícia, revelou algo que, à primeira vista, era completamente incompreensível. Nos extratos bancários de Jonathan O'Connor, foram descobertas grandes transferências de dinheiro enviadas regularmente a um fazendeiro local chamado Patrick Murphy. Além disso, as somas eram suficientemente significativas e não correspondiam em absoluto aos gastos domésticos ou cotidianos habituais. Quando os investigadores quiseram falar com Murphy, descobriu-se que ele havia desaparecido literalmente. Os vizinhos informaram que ele havia abandonado apressadamente sua fazenda cedo na manhã de 16 de agosto, o mesmo dia em que foi feita a terrível descoberta no pântano. Por solicitação da polícia, a Interpol confirmou. O fazendeiro havia voado da Irlanda e se dirigiu em direção à Europa Oriental, sem deixar nenhum dado de contato. O fato de sua apressada partida alertou a polícia e a obrigou a estudar esta linha mais cuidadosamente. Jonathan foi chamado para interrogatório. Inicialmente, o pai parecia tranquilo e confiante, mas ao mencionar as transferências de dinheiro ficou visivelmente nervoso. Ele admitiu que transferia dinheiro a Murphy, mas declarou que eram pagamentos por terra. Segundo suas palavras, havia planejado desde muito tempo expandir secretamente os limites de seu terreno, anexando uma pequena parte da terra do vizinho, e contava com formalizar isso depois, sem atrair a atenção das autoridades. Esta história pareceu pouco convincente aos policiais. Eles não podiam entender por que para tal transação era necessário usar transferências de dinheiro ocultas e por que, depois do ocorrido, o fazendeiro subitamente decidiu fugir do país. Tudo isso parecia estranho e extremamente suspeito, considerando as circunstâncias. Na aldeia também começaram a surgir rumores de que Patrick Murphy já desde muito tempo experimentava dificuldades financeiras, e alguns até afirmavam que o haviam visto ultimamente nervoso e preocupado. Os criminalistas se dirigiram novamente às pistas coletadas no pântano, tentando encontrar algo que indicasse a presença do fazendeiro na área do incidente. Mas não foram descobertas novas marcas ali. No entanto, a versão surgida sobre um sequestro com participação de uma terceira pessoa agora começou a ser ativamente trabalhada pelos investigadores. Esta hipótese se encaixava bem nas estranhezas do comportamento do pai, as transferências de dinheiro ocultas e a súbita partida de Patrick Murphy. Jonathan ainda insistia em sua versão dos eventos, mas a polícia recebeu suas palavras com grande ceticismo, especialmente depois que os especialistas verificaram as chamadas de Jonathan e descobriram várias conversas com Murphy tarde da noite, na véspera da tragédia. Os operativos começaram a trabalhar as conexões do fazendeiro e suas últimas ações. Era possível que ele tivesse usado a tragédia na família O'Connor para apagar seus rastros e fugir. E era possível que seu desaparecimento estivesse diretamente relacionado com o que acontecia na família. Qualquer uma destas versões agora tinha pleno direito de existir, e os investigadores não podiam ignorar nenhuma delas. Assim, no caso que parecia completamente centrado em Fiona e seu possível papel na tragédia, subitamente apareceu um suspeito completamente novo. Os investigadores novamente tiveram que verificar cada detalhe e cada testemunha para compreender como exatamente a figura do fazendeiro fugitivo poderia se encaixar nos eventos daquela fatídica tarde. Enquanto uma parte da polícia se ocupava de esclarecer as estranhas operações financeiras do pai e procurava o fazendeiro desaparecido, outra parte da equipe continuava estudando a vida pessoal da família O'Connor. Os investigadores sabiam, para compreender o que havia acontecido realmente, era necessário entender as pessoas que viviam naquela casa muito antes daquela tarde. Em um novo exame do quarto de Fiona, atrás de um móvel velho foi encontrado seu diário pessoal. Ele parecia como se tivessem tentado ocultá-lo de olhos alheios. As páginas do diário deram à investigação a possibilidade de ver pela primeira vez no que pensava e o que sentia Fiona muito antes da tragédia. Os registros foram feitos com calma, mas cada um deles mostrava quão profundamente Fiona experimentava problemas internos, especialmente relacionados com Emily. Ela constantemente se comparava com sua irmã mais nova e escrevia repetidamente que se sentia invisível para seus pais. Em um dos registros, feito ainda antes da mudança para Ballymore, a menina escreveu: "Quando mamãe sorri para Emily, parece que eu simplesmente não existo ao lado.
Às vezes penso que ela a ama mais porque ela é correta e boa, e eu sempre faço algo errado. Tais notas se repetiam regularmente e com o tempo se tornaram mais emocionais. Os peritos psicólogos notaram que a menina podia experimentar sérios problemas de autoestima e sentir profunda inveja de sua irmã, o que em sua idade podia ser percebido de maneira especialmente dolorosa. Os investigadores decidiram conversar mais uma vez com Sarah, a mãe das meninas, tentando compreender até que ponto os pais estavam a par das vivências internas de sua filha mais velha. Sarah admitiu com relutância que notava como Fiona às vezes se tornava reservada e irritada depois de se comunicar com sua irmã. Ela se lembrou como uma vez em uma celebração familiar, quando Emily recebeu outro presente, Fiona abandonou a sala brusca e quase ostensivamente, batendo a porta. Mais tarde ela disse à mãe: "Nunca serei como Emily, e vocês não se importam." Sarah explicou que naquele momento pensou que era simplesmente um exagero adolescente que passaria por si só. Ela não supunha quão sérios eram os sentimentos de sua filha mais velha. Ela também confirmou que Fiona raramente compartilhava suas vivências abertamente, preferindo calar e guardar tudo dentro. Estas lembranças da mãe coincidiam com as conclusões do psicólogo escolar, que antes já havia chamado a atenção sobre a introversão da menina e sua tendência a reprimir emoções. A polícia começou a juntar as peças separadas do quebra-cabeças, tentando ver um quadro mais amplo das relações dentro da família. Os registros no diário não falavam diretamente que Fiona planejava algo ruim, eles simplesmente refletiam seu mundo interior, cheio de emoções reprimidas e incompreensão. Ficou claro para os investigadores que as relações entre as irmãs não eram tão simples e idílicas como pareciam de fora. Cada novo fato, cada novo registro adicionava detalhes ao retrato de uma menina que ninguém compreendia completamente e possivelmente nem sequer tentava compreender. Restava aos investigadores averiguar se estes problemas internos poderiam ter se tornado a causa de algo mais sério. Agora eles deviam estudar ainda mais profundamente as circunstâncias da vida da família O'Connor para compreender como exatamente todos estes pequenos conflitos apenas perceptíveis influenciaram nos eventos daquele dia. Os investigadores decidiram realizar 2 interrogatórios em paralelo. Na primeira sala se encontrava Jonathan O'Connor, o pai de família. Na segunda, sua filha mais velha, Fiona. Ambos pareciam tensos, embora cada um a seu modo tentasse ocultar a agitação. Naquele dia, a investigação devia compreender definitivamente qual marca exatamente era falsa e qual era real. Jonathan ajustava nervosamente sua camisa e evidentemente evitava o olhar do investigador. Quando se falou das transferências de dinheiro e suas relações com o fazendeiro Patrick Murphy, ele imediatamente começou a se justificar. O homem admitiu que efetivamente havia tentado expandir o terreno secretamente das autoridades locais. O dinheiro, segundo suas palavras, era transferido por uma pequena parte do território adjacente ao pântano, onde planejava construir uma construção adicional. Jonathan falava de maneira entrecortada, parava frequentemente como se pensasse cada palavra, mas insistia com firmeza que não tinha outros motivos para se comunicar com o fazendeiro. Ao mesmo tempo, na sala vizinha, o investigador perguntava com calma a Fiona as mesmas perguntas. Suas respostas, pelo contrário, mudavam literalmente a cada poucos minutos. Primeiro, a menina afirmava que passeava com Emily e simplesmente a perdeu de vista. Depois, subitamente, disse que sua irmã fugiu e ela decidiu voltar sozinha para casa. Depois voltou novamente à versão inicial, mas adicionou detalhes que antes não havia mencionado. O investigador anotava cuidadosamente cada palavra, dando a Fiona a possibilidade de se expressar completamente. Entre as 2 salas circulavam constantemente os policiais, comparando declarações. Quanto mais falavam com Jonathan, mais claro se tornava que o fazendeiro não era mais que uma coincidência casual. Jonathan descreveu detalhadamente como por muito tempo e secretamente havia negociado com Murphy, temendo multas e problemas com a administração local. Em seu relato não havia nada que vinculasse estas operações financeiras com o desaparecimento de Emily. Os investigadores já sabiam pela Interpol que o fazendeiro Murphy fugiu precisamente por dívidas acumuladas e problemas com a lei, e esta partida resultou não estar relacionada com os eventos ocorridos na família O'Connor. Ao mesmo tempo, o interrogatório de Fiona se tornava cada vez mais tenso.
O investigador notou como a menina começou a ficar nervosa quando lhe recordaram a perícia e a marca do medalhão. Ao mudar novamente suas declarações, Fiona já declarou que não simplesmente havia perdido o medalhão, mas que Emily mesma pediu para experimentá-lo e não o devolveu. À pergunta esclarecedora de por que não havia dito isso antes, a menina se calou e desviou o olhar. Enquanto isso, Jonathan fechou definitivamente a questão do fazendeiro. Os documentos bancários apresentados, confirmações de compra e venda e até depoimentos do advogado que ajudou com a formalização da transação confirmaram completamente suas palavras. A polícia reconheceu oficialmente a linha do fazendeiro como falsa. A Jonathan foi permitido ir embora sua reputação ficasse muito prejudicada. Ele abandonou a delegacia com a cabeça baixa, compreendendo evidentemente que agora todas as suspeitas voltariam à sua família. Enquanto isso, Fiona, sentindo como a pressão sobre ela se intensificava, começou a se confundir ainda mais. A menina parou de responder claramente. Sua voz tremia e as palavras se tornavam incoerentes. Ela evitava obstinadamente o contato visual e voltou novamente à primeira versão, tentando convencer o investigador de que não sabia nada e não havia visto nada. Ao final do dia, a investigação emitiu uma importante conclusão intermediária. As declarações de Fiona foram oficialmente reconhecidas como não críveis devido às numerosas contradições e mudanças de detalhes. Esta notícia se tornou outro duro golpe para a família O'Connor, que já havia perdido quase toda a confiança do entorno. Agora a polícia se concentrava exclusivamente em Fiona, excluindo completamente a possibilidade de participação de terceiras pessoas. A cada hora o círculo se estreitava mais, e a menina se encontrou no centro desta dramática história sozinha, sem apoio, rodeada por todos os lados de perguntas para as quais não tinha respostas claras. Depois de uma série de exaustivos interrogatórios e verificações intermináveis, os investigadores decidiram examinar mais uma vez cuidadosamente o caminho pelo qual as irmãs habitualmente retornavam do passeio para casa. Os policiais já haviam percorrido esta trilha várias vezes, mas desta vez caminharam intencionalmente mais devagar e com mais atenção, examinando cada detalhe. Foi então que um dos agentes notou um fraco brilho metálico em uma pequena vala de escoamento, literalmente a uns passos da trilha. Ele se aproximou cuidadosamente e descobriu que na lama, levemente coberto por folhagem e pequeno lixo, jazia o medalhão que toda a equipe de investigadores havia procurado durante tanto tempo. O local da descoberta chamou imediatamente a atenção da polícia. Ele se localizava exatamente no caminho do pântano Suspiro Profundo à casa dos O'Connor, o que significava apenas uma coisa. O objeto não simplesmente se havia perdido, foi jogado intencionalmente. Se tivesse caído acidentalmente durante o passeio, dificilmente teria terminado tão longe do local do incidente mesmo. Os criminalistas fixaram a localização da descoberta e o confiscaram cuidadosamente para investigações posteriores. No laboratório, o medalhão passou por uma perícia minuciosa. Apesar da prolongada permanência na lama e na água, a joia resultou estar suficientemente bem conservada, especialmente o fecho, no qual os peritos puderam descobrir claras impressões digitais. Quando as compararam com a base de dados obtida anteriormente, ficou absolutamente claro. As impressões pertenciam a Fiona. Esta descoberta destruía completamente todas as versões prévias da menina sobre a perda do medalhão muito antes do ocorrido. Agora ficou evidente que a joia estava em suas mãos naquela mesma tarde e terminou na vala já depois do ocorrido no pântano. Não restavam dúvidas sobre a confiabilidade dos resultados da perícia. Isto não era simplesmente uma coincidência, mas uma confirmação irrefutável de que Fiona conscientemente se desfez do objeto depois que este deixou uma marca no pescoço de sua irmã. Os investigadores convocaram novamente Sarah e Jonathan para lhes comunicar esta notícia pessoalmente. Sarah permanecia sentada em estupor. Seu olhar vagava, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Jonathan simplesmente baixou a cabeça em silêncio. Os cônjuges compreenderam que já não poderiam negar o evidente. Sua filha mais velha não apenas ocultava a verdade, mas intencionalmente havia tentado enganar a todos, desfazendo-se da pista principal. Paralelamente a este evento, os investigadores sustentaram outra conversa com Fiona. Quando lhe informaram que haviam encontrado o medalhão,
A menina, pela primeira vez em todos os interrogatórios, ficou visivelmente nervosa. Ela tentou dizer que não se lembrava de como o medalhão havia terminado ali, depois repetiu novamente a versão de que havia perdido a joia, mas já com muito menos segurança, compreendendo que já não lhe acreditavam. A menina se calou, desviando o olhar para o lado e tentando não se encontrar com os olhos dos investigadores. Agora, a polícia tinha em suas mãos o que tanto havia faltado: uma prova física irrefutável que vinculava diretamente Fiona com os eventos daquele dia. Nesta etapa da investigação, já não era necessário verificar versões e buscar explicações para suas declarações contraditórias. O medalhão encontrado no caminho para casa confirmava claramente sua presença no local da tragédia e sua tentativa consciente de ocultar seu papel no ocorrido. A investigação se preparava para o próximo passo, compreendendo que agora não só deviam entender as pistas, mas também tentar compreender os motivos do ato cometido por uma menina que todos ao redor consideravam reservada, mas completamente comum. No interrogatório seguinte, o investigador apresentou a Fiona o medalhão encontrado. O objeto foi posto sobre a mesa, justo diante dela. A menina reconheceu imediatamente a joia e confirmou que lhe pertencia. Desta vez, não repetiu as versões prévias de que o medalhão havia se perdido muito antes do incidente. O investigador informou que no fecho do medalhão os peritos haviam descoberto suas impressões digitais, e isto contradizia completamente suas declarações iniciais. Em vez de tentar se justificar ou encontrar uma explicação, Fiona admitiu com calma e brevemente sua culpa. Ela explicou que entre ela e Emily ocorreu um conflito durante o passeio perto do pântano, e confirmou que ela mesma empurrou sua irmã para a água. Ela também adicionou que Emily não pôde sair, mas a menina não manifestou nenhuma emoção notável, nem sinais de arrependimento. Suas palavras foram fixadas pelo investigador em um protocolo oficial. Apesar da gravidade da confissão, o comportamento de Fiona permanecia invariável. Ela se mantinha ereta e não evitava o olhar do investigador. No protocolo se notou à parte que seu estado emocional no momento da confissão não mudava. Permanecia estavelmente tranquilo e indiferente. Depois do interrogatório, a polícia obteve uma confirmação formal e definitiva da participação de Fiona no ocorrido no pântano. A partir desse momento, todos os esforços da investigação se concentraram já não em averiguar quem cometeu o ato, mas nas razões que levaram a isso. Depois da confissão de Fiona, os investigadores decidiram reconstruir detalhadamente a sequência de eventos daquela tarde. Com a ajuda dos dados obtidos dos criminalistas e da própria Fiona, foi elaborada uma clara e completa cronologia do incidente no pântano. Segundo os fatos estabelecidos, as irmãs saíram de casa por volta das 6 horas da tarde. Elas seguiram a rota habitual, seguindo por uma estreita trilha em direção do pântano Suspiro Profundo. No solo pantanoso, os peritos fixaram os rastros de calçado de ambas as meninas que pararam a vários metros da margem. Ali ocorreu uma discussão entre elas. A causa do conflito foi o medalhão que Emily tomou de Fiona e não quis devolver. A irmã mais velha tentou recuperá-lo. Travou-se uma briga entre elas, o que era confirmado pelo caráter e direção dos rastros na terra, mostrando claramente um deslocamento brusco e perda de equilíbrio de uma das irmãs. A julgar pelos resultados da perícia, Emily depois disso terminou na água. O local da queda se encontrava ali onde imediatamente começava uma profundidade significativa, e a margem era demasiado escorregadia e lamacenta para sair por si mesma. No momento em que Emily se encontrou na água, a irmã mais velha segurava o medalhão em sua mão, e foi então que o objeto foi pressionado com força contra o pescoço da mais nova, deixando a marca característica que posteriormente se tornou a pista mais importante. Depois do incidente, Fiona retornou de volta pela mesma trilha. Aproximadamente a meio caminho de casa, ela se desfez da joia, jogando-a na vala de escoamento, o que também foi confirmado pelo local de sua descoberta pela polícia. O tempo desde o momento de sair de casa até o retorno de Fiona correspondia a aproximadamente 45 minutos, o que coincidia completamente com as conclusões da investigação. Esta reconstrução precisa permitiu aos investigadores obter um quadro completo dos eventos daquela tarde e eliminar quaisquer inconsistências nas declarações dadas anteriormente por Fiona. Agora, diante da investigação, estava a tarefa de compreender os motivos que levaram a tais ações. O processo judicial, no caso de Fiona O'Connor,
começou na primavera de 2019 e atraiu imediatamente a atenção não só pelas circunstâncias do crime, mas também pela idade da acusada. Todos os fatos já haviam sido confirmados. A confissão, as pistas encontradas, as coincidências por perícias. A questão não estava na culpabilidade, mas em como avaliar juridicamente o ato de uma pessoa que tinha apenas 12 anos. A promotoria afirmava que as ações de Fiona tinham um caráter consciente. Ela ocultou o objeto, deu falsas declarações e tentou confundir a investigação, o que testemunhava uma compreensão das consequências de seus atos. Segundo a parte acusadora, a idade não podia servir de justificativa. Os advogados, pelo contrário, insistiam em uma conclusão psiquiátrica onde se falava de um marcado transtorno emocional e alterações da personalidade. Os peritos descreveram Fiona como reservada, debilmente capaz de empatia, propensa a mudanças bruscas de humor e auto-isolamento. No relatório se indicava que no momento do conflito ela agiu impulsivamente, sob a influência de uma forte tensão interna e inveja acumulada de sua irmã. O tribunal examinou todas as conclusões e escutou os depoimentos dos pais, professores e especialistas. Finalmente, em abril de 2019, foi lido o veredicto. Fiona O'Connor foi declarada culpada. O tribunal decidiu não lhe aplicar as medidas de castigo padrão e enviá-la a uma instituição fechada especializada para menores até alcançar a maioridade, onde devia permanecer sob observação constante de médicos e psicólogos. Esta decisão formalmente concluiu a investigação, mas não eliminou a pergunta sobre o que havia levado à tragédia dentro da família. Quando o processo judicial concluiu e a imprensa gradualmente se voltou a outros eventos, para a família O'Connor, começou uma etapa completamente nova de vida. Apesar do fechamento formal do caso, para aqueles que ficaram, as consequências do ocorrido apenas começavam a se manifestar. Vários meses depois do julgamento, se soube que os pais haviam tomado a decisão de se divorciar. Sarah e Jonathan já não podiam estar em um mesmo espaço que constantemente lhes recordava o sucedido. Sua vida em comum ficou destruída. A casa nos arredores da aldeia foi posta à venda, e logo a família abandonou Ballymore para sempre. Nenhum dos vizinhos e conhecidos voltou a ouvir deles nada. Preferiram um desaparecimento completo do campo público. Fiona, durante todo esse tempo, se encontrava em uma instituição especializada sob observação constante de médicos e psicólogos. A informação sobre ela era escassa, mas se sabia que lhe havia sido atribuído um programa de terapia prolongada dirigido a superar os problemas emocionais revelados. Os eventos daquela tarde no pântano deixaram um rastro profundo não só na família O'Connor, mas em toda a aldeia. Os habitantes locais tentavam não falar mais disso em voz alta. No entanto, a história constantemente se recordava a si mesma. Algumas famílias proibiram seus filhos de brincar perto do pântano, e o lugar obteve uma reputação ainda mais sinistra que antes. Oficialmente, o caso foi fechado, mas as consequências para cada um dos participantes desta história permaneceram para sempre. O tribunal e a sentença puseram um ponto jurídico. No entanto, nem os pais nem a própria Fiona puderam voltar a uma vida normal. Sua família já não existia, assim como não existia a possibilidade de reparar nada. Ballymore voltou a ser um lugar tranquilo, mas já não como era antes.